Shabbat Shalom, Lechulam, Haverim, Shabbat Shalom a todos os amigos, Baruch Hashem. Finalmente vamos dar início agora ao nosso shiur aprofundado, a nossa aula aprofundada da Parashá da semana. Nós estamos durante esse novo ciclo de leitura da Parashá, da leitura das Parashot, portanto, da leitura das porções da Torá, dos episódios da Torá, das porções da Torá, de uma maneira muito mais intensa, resgatando todos os conteúdos passados e adicionando novos ensinamentos, novas instruções, ampliando o conhecimento para cada parashá. Isso tem, Baruch Hashem, nos incentivado a estudar mais. Isso tem demandado maior esforço da minha parte, de cada um de nós, inclusive do nosso Ravir Juliano, que, por exemplo, hoje contribuiu para a nossa aula, para o nosso shiur, trazendo textos do Tanakh Sagrado, diversos textos, contribuindo para a aula de hoje. Então nós estamos começando as nossas aulas um pouco mais tarde do que de costume, devido a esse maior conteúdo e intensidade nas nossas aulas. A Parashá de hoje é a Parashá Noach. Nós desejamos dedicar essa aula ao Eterno em função da cura, da Refuah Shelemah, da cura completa da nossa queridíssima Gisele, filha do nosso Ravir Bradolin, que se encontra enferma nesse momento, mas que o Eterno possa alcançá-la com a sua misericórdia, com a sua Hesed, com a sua Refuah, com a sua cura completa, restaurando toda a saúde da nossa querida Gisele, filha do nosso Ravir Bradolin. Quero agradecer também ao Juliano pela contribuição da aula de hoje. E também desejar um Mazal Tov, felicitar a nossa Havirá Heloísa, que eu soube hoje, que essa semana fez aniversário, apesar da notificação ter passado por mim em branco. Não consegui perceber, somente agora, mas que o Eterno possa abençoá-la copiosamente, que esse shiur possa ser também uma brachá na vida da nossa Havirá Heloísa. Ok, meus amigos, dadas as devidas notificações, eu quero convidar a todos vocês a abrirem juntamente conosco no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9 em diante. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9 em diante. Peço a vocês muita atenção, uma vez que o conteúdo intensificou-se, uma vez que o conteúdo agora está muito mais denso. Peço a vocês também maior densidade na atenção e no foco. Gênesis capítulo 6, versículo 9 em diante. Baruch Hashem. Vamos começar pelo título da Parashá, Parashá Noach, porção da Torá Noach. Por que essa Parashá, essa porção da Torá, começa com o nome de Noach? Nossa Parashá começa com o seguinte texto: esses são os descendentes de Noach. Fala sobre os descendentes de Noé. Noach era, reticências, o Midrash, a literatura de parábolas, que nós vamos utilizá-la como ferramenta de investigação para a nossa aula de hoje. Essa literatura, esse livro, que é um apanhado de explicações do Tanakh Sagrado, um apanhado, uma compilação de explicações da Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada, através de parábolas, chama-se Midrash, para quem esqueceu, para quem não sabe. Pergunta o seguinte: por que o nome de Noach, ou seja, o nome de Noé, é mencionado duas vezes, quando uma só vez teria bastado? Porque diversas vezes essa parashá, essa porção da Torá, no livro de Gênesis capítulo 6, versículo 9 em diante, menciona no discorrer de seu texto várias vezes o nome de Noach. E nós sabemos que, por uma questão técnica rabínica, por uma questão de sofer, por uma questão de técnicas de escribas, uma técnica gramatical da Torá, do Tanakh Sagrado, da Escritura Sagrada, todas as vezes que nós temos repetições no conteúdo textual, palavras repetidas, conceitos repetidos diversas vezes, é uma maneira rabínica, uma maneira
escriturística de atenuar, de salientar um conteúdo. Ok? Então o Midrash, essa literatura de parábolas, explica por que o nome de Noah é mencionado 2 vezes quando uma só vez teria bastado. Porque, responde o Midrash, essa literatura, Noé, pode ser traduzido como serenidade, que vem da palavra Neyahá. Noah trouxe serenidade para ele e para o Olam, para o mundo presente, serenidade para seus ancestrais, que poderiam descansar em Shalom de maneira plena em seus túmulos, e para seus filhos, serenidade nos mundos superiores, nos mundos transcendentes, visto que as acusações celestiais contra a humanidade cessaram, e nos mundos inferiores, como o nosso, serenidade neste mundo, nesse Olam Hazé, nesse mundo presente. E também no Olam Habá, no mundo vindouro, na dimensão celestial, na conjuntura existencial, que nós viveremos, Ezrat Hashem, mais rápido possível. Isso está comentado no Tratado de Bereshit Rabbah, capítulo 30, verso 5. E também existem comentários do Rabino Rashi, de abençoada memória, do Rabino Yitzhak, de abençoada memória. Essa serenidade aqui citada foi alcançada pelas águas do dilúvio, as quais a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, se referem como as águas de Noah, conforme está citado lá em Yeshayahu e em Isaías, capítulo 54, versículo 9 em diante. O pensamento racídico, ou seja, o que é racídico? É o pensamento da comunidade do leste da Europa, dos judeus do leste da Europa, de maneira geral, explica que antes do dilúvio, as entidades físicas eram fracas e insensíveis a tudo que fosse a nível transcendente, mais conhecido vulgarmente como espiritual. E um ambiente assim, a corrupção floresceu. E as pessoas não se responsabilizavam por suas ações. A Hassidut, que é esse conceito, essa mentalidade judaica do leste da Europa, ensina que as águas do dilúvio eram como um mikveh, ou seja, eram como uma piscina para tevilá, para imersão, para purificação do estado corrupto da humanidade. Uma pessoa que imerge no mikveh, numa piscina para imersão, para conversão, pode perceber que seus pensamentos se tornam ligeiramente mais puros naquele dia, naquele momento que a pessoa está imergindo, fazendo a sua imersão, a sua tevilá, mais conhecido como batismo, vulgarmente conhecido assim em português. Ou que a sua consciência o agita um pouco mais. Assim também, o mikveh, essa piscina global de imersão, que aconteceu na geração de Noah, na geração de Noé, teve um efeito purificador sobre o nosso mundo físico. Prestando atenção, pessoal, elevando assim o nível de comunicação entre a nefesh, o nível de consciência do ser humano, e também o seu basar, o seu corpo. Depois do dilúvio, do episódio do dilúvio, o mundo, o Olam, o nosso mundo presente, e seus habitantes se tornaram mais conscientes e apreciadores da grandeza de Hashem, da majestade divina. A continuidade de sua existência, pois, mesmo que as pessoas se corrompessem, sua recém-descoberta, vamos dizer assim, sensibilidade espiritual, vamos dizer assim, garantiria sua motivação para o arrependimento, ou seja, para teshuvá, para o retorno ao eterno, para a conversão ao eterno. Assim, sempre valeria a pena para Deus continuar sustentando, ou seja, mantendo, promovendo a manutenção de seu mundo, ou seja, da sua criação. Esse comentário inicial está baseado em Sichat Shabbat Parashá Noah, que foi desenvolvido no ano 5751, nós estamos no ano 5783, basta fazer a conta, cerca de apenas 30 anos em que esse texto foi desenvolvido. Baruch Hashem. Vamos agora para a intensificação do conteúdo da Parashá de hoje, onde nós vamos nos utilizar do Midrash, ok? Da literatura de parábolas, que foi mencionada aqui, para clarificar, para trazer maiores investigações, maiores respostas sobre a Parashá Noah. Baruch Hashem, duplique agora a sua atenção a partir desse momento. Parashá Noah de hoje, na investigação de hoje, Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno, tem como subtítulo: Será como nos dias de Noah.
repita em sua casa, repita na sua residência, onde você está assistindo a Parashá de hoje, será como nos dias de Noar, ou seja, será como nos dias de Noé. A Parashá Noar, a porção da Torá de Noé que nós estamos estudando hoje, capítulo 6, versículo 9 em diante, deve ser compreendida a partir das informações acerca de Adam Rishon, ou seja, de Adão, o primeiro ser humano. O primeiro representante da humanidade do tipo, até porque Adão, ele não nasceu. Adão não é fruto do ventre de uma mulher. Adão foi constituído, já todo ele feito, todo ele adulto, a partir da Adamá, da argila de cor bronzeada, de cor marrom. Do ponto de partida, onde o mesmo, ou seja, Adão estava diante de Hashem de forma plena, em Shalom, plenitude, até o ponto de seu exílio, ou seja, fora do Gan Eden, quando ele foi expulso junto com sua esposa para fora do paraíso, para fora do jardim dos prazeres. De acordo com o Midrash, que foi citado agora, essa literatura de parábolas, Adam Rishon, o primeiro Adão, o primeiro ser humano, trouxe o Hatat para o Olam Hazé. Prestem atenção. Adão foi o primeiro ser humano, foi o pioneiro, vamos dizer assim, de uma maneira negativa, a trazer para o mundo o Hatat, a primeira prática de desvio da Torá, a primeira prática de afastamento da lei divina. Porque o Eterno tinha dito: da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não vão comer. E Adão deveria ser responsável não só pela criação submetida a ele, como também a sua esposa Havá, mais conhecida em português como Eva. Era da responsabilidade de Adão, monitorar, tomar conta, zelar também pela vida de sua esposa. E no seu ato de irresponsabilidade, Havá veio a ser seduzida pelas argumentações da Nahash, da serpente, que estava no Gan Eden, no jardim dos prazeres, no jardim do Éden. De acordo com o Midrash, Adão trouxe o Hatat, o desvio da Torá, para o Olam Hazé, como foi explicado agora. E por consequência, afastou também a Shekhinah, a presença divina, não só de si mesmo, da sua própria vida, mas também do Gan Eden inteiro, de todo o jardim dos prazeres, de todo o jardim do Éden. E levou a Shekhinah da nossa dimensão física para o primeiro céu. Lembrando que o Tanakh sagrado por inteiro, ele menciona 7 níveis celestiais, ou seja, 7 níveis dimensionais, 7 níveis existenciais. Quando nós falamos em português céus, essa caricatura que envolve a palavra céus, todo o conceito caricato que envolve a palavra céus, nos prejudica na compreensão dos conceitos do Tanakh sagrado, conceitos esses ímpares, conceitos únicos, que não se comparam com as nações, que não se comparam com o Ocidente. Então, quando nós falamos céu, geralmente a pessoa pensa em todo esse azulado, ou em todo o alaranjado, dependendo do local do mundo, que a pessoa percebe quando olha para cima, para a atmosfera terrestre. Mas, na verdade, essa estrutura terrena não é aquilo que o Tanakh sagrado se refere como céu. Na verdade, é uma dimensão. O Tanakh sagrado nos informa que o Eterno criou diversos céus, diversas dimensões. O Eterno habita, entre aspas, num universo, numa dimensão, num céu, ou seja, que está acima de todos os outros céus, ou seja, de todos os outros níveis dimensionais, acima de todos os outros níveis e patamares dimensionais ou existenciais. Vamos discorrer sobre isso. Vamos aos níveis de céus que são descritos no Tanakh sagrado, na Escritura Sagrada, na sua Bíblia Sagrada, conforme também comenta o Talmud. O primeiro nível é conhecido como Vilon. Vilon está citado em Isaías capítulo 40, versículo 22. Confere aí no seu Tanakh sagrado. O segundo nível é Raquiá. Raquiá também está citado em Gênesis capítulo 1, versículo 17. Shehakim, aliás,
está em Salmos capítulo 78, versículo 23. Zevul, que é o quarto nível, está em Isaías capítulo 63, versículo 15. 1 Reis capítulo 8, versículo 13. Maon está em Devarim, Deuteronômio capítulo 26, versículo 15. Esse é o quinto nível. Também em Salmos capítulo 42, versículo 9. Sexto nível celestial, sexto nível dimensional, Mahon. Mahon está em 1 Reis capítulo 7, versículo 30. Deuteronômio capítulo 28, versículo 12. E nós temos agora o sétimo céu, que está situado, é chamado de Aravot, sétimo céu, onde os Ofanim, inclusive, seres chamados Ofanim, estão ali situados nos tronos, e também os Hayot, serafim, que são citados também ali no Sefer HaHitgalut, no livro da revelação, mais conhecido em grego como Apocalipse, onde em diversos capítulos e versículos nós temos a visão de Yohanan, a visão de João da ilha de Patmos, que era um Shaliach, um discípulo do Tzadik Mashiach Yeshua ben Yosef, cita diversas vezes na sua visão esses seres celestiais que habitavam no sétimo céu. Então, todo esse conteúdo demonstrado, com esse conjunto de fatores, nós observamos que por causa de um único homem, por causa de um único indivíduo, ou seja, Adam Rishon, do primeiro ser humano, toda a humanidade recebeu ou herdou as consequências de suas ações. É importante nos atentarmos que os reflexos das más ações de Adão produziram a morte do primeiro ser vivo em função do Hatat, ou seja, do desvio da lei de Adão. Por causa do crime de Adão diante da Torá, diante da instrução divina, o primeiro ser vivo pagou o preço, que foi o animal que é citado na Torá. E esse animal, a morte desse animal, que não é mencionado no texto escrito, na Torá escrita, se era um cordeiro, se era ovino, um caprino, um bovino, a Torá não menciona o tipo de animal que foi morto. Porém, o Midrash nos ensina, o Midrash comenta, que o animal que foi morto, na verdade, para tapar as vergonhas, cujo seu couro foi utilizado para tapar as vergonhas marcadas na vida de Adão e Havá, foi a própria serpente. Foi a serpente que estava no Gan Eden e o couro dela foi utilizado como vestimenta para tapar as vergonhas e também um lembrete de todo episódio fatídico do Hatat, do crime diante da instrução divina que ocorreu na vida de Adão e Havá. E inclusive comenta o Midrash que o couro desse animal, no caso a Nahash, a serpente, foi a mesma pele de animal que Yaakov, Jacó, se utilizou quando se aproximou de seu pai Yitzhak. Vamos continuar. Continuando a leitura e investigação do Midrash, os comentários do Midrash, o Midrash explica também que o nome de Adão, ele é um acrônimo, ou seja, uma espécie de sigla onde cada letra, onde cada consoante remete a nome de personagens da Torá fundamentais aqui para a nossa compreensão da Parashá Noach. O Midrash explica que a palavra Adão, o nome Adão, é uma junção das letras Aleph, Dalet e Mem. Aleph é a primeira letra, Dalet é a quarta letra. E nós temos também a letra Mem, formando assim Adão, David e Mem de Mashiach. Em outras palavras, Adão já apontava, a pessoa de Adão apontava para as características e as conjunturas sobre a pessoa do Mashiach que viria. Como estava o mundo após a decadência, a descida de nível de Adão? Como é que estava o Olam Hazé, o mundo presente, em decorrência da decadência da humanidade, ou seja, de Adão? Adão também significa humanidade.
uma das expressões mais famosas do Tanar, mais utilizadas no Tanar, para representar a humanidade é Ben Adam, filho do homem, ou seja, ser humano. Nos instrui a Torá. Contudo, o Eterno observou que a perversidade, ou seja, Hamas, assim está na Torá Sagrada, na lei divina. Contudo, o Eterno observou, o Eterno notou que a perversidade do ser humano, do Ben Adam, da humanidade, havia se multiplicado. Preste atenção nessa palavra. Havia se multiplicado, ou crescido, ou seja, aumentou. Se multiplicou muito na terra. E na Torá a palavra é Aretz e não Eretz. Eretz é local, Aretz é toda a terra, todo o globo. Então tinha se multiplicado muito na terra. E que toda a motivação, ou seja, Yetzer Hara, toda a inclinação, toda a motivação, Yetzer Hara, das ideias que provinham de suas entranhas, ou seja, do seu interior, era sempre ou todo o tempo inclinada para a prática do mal. Yetzer Hara, a inclinação para o mal. Isso está em Bereshit, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Vejamos um comentário pontuado da página 62 do livro El Midrash Disse, o Midrash diz, que é a leitura do Midrash para a língua espanhola. O comentário diz o seguinte: o Midrash nos ensina sobre um dos mistérios mais profundos da nossa história. Adão, David e Mashiach estão intimamente relacionados entre si. Adão pecou e por causa disso foi retirada a Shekhinah da terra. David restituiu enquanto viveu a Shekhinah ao colocar as bases do Beit HaMikdash, ou seja, do templo sagrado. A missão de Adão finalmente vai atingir o seu propósito, completada por Mashiach, que restaurará para sempre a Shekhinah, a presença divina, sobre esta terra, ou seja, o Olam Hazé, o mundo presente, o mundo físico. E aqui nós temos também a confirmação do que foi estudado aqui, a referência sobre o nome de Adão, que são as iniciais de Adão, David e Mashiach. Esse comentário está no Tratado de Bamid Barrabá, capítulo 14, verso 24. Ok. Vamos retornar a Parashá. Nos instrui a Torá que os moradores da terra, nessa ocasião, conheciam a Torá. Muitos poderiam perguntar, puxa, mas como assim eles conheciam se a Torá só foi pela primeira vez apresentada nas tábuas no episódio do Har Sinai, no Monte Sinai, recebidas por Moshe Rabbeinu e entregues a todo o povo, milhões do povo de Israel, do povo de Israel. Como assim? Preste atenção. Então, a Torá já nos diz, os moradores da terra conheciam a Torá uma vez que a mesma, ou seja, a Torá nos revela. A terra se perverteu. Hamas é um nível de Hatat. É um nível de pecado, é um nível de desvio da lei. Nós vamos entender mais sobre isso aqui. Os moradores da terra conheciam a Torá, uma vez que a mesma nos revela. A Torá, a terra, aliás, se perverteu diante de Deus. Encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de Hamas, de perversão, um nível de Hatat, é um nível de afastamento da lei, havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. E nós vamos compreender que práticas malignas eram essas. Preste muita atenção. Então declarou Deus a Noé: eis que eu darei um fim a todos, sem exceção a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei justamente com a terra, ou seja, juntamente com a terra. Isso está em Bereshit, Gênesis capítulo 6, versículo 11 ao 13. Ou seja, imersos nos tipos de Hatat.
nós vamos citar, aliás, tipos de desvios da Torá. Temos 3 divisões, com suas respectivas conceituações e palavras, que caracterizam e mostram, em sua essência original, os níveis de intensidade e motivação relativos à natureza da transgressão mencionadas acima. Nós temos a primeira aqui, Avon. Avon, não confundir com a marca de cosmético Avon. Utilizado quando o desvio da Torá é fruto de desejo ou paixão. Nós temos também Pesha. De todos é o mais grave. Se dá por via de um ato intencional de rebelião diante do Criador, mais conhecido como anomia em grego. Nós temos também Rasha, que é um tipo de desvio da lei, ato cometido com uma intenção perversa, citado aqui, de Hamas também. Esses 3 graus são mencionados em Tehillim, em Salmos capítulo 106, versículo 6, quando diz, pecamos, ou seja, ratano, cometemos iniquidade, ou anomia, revino, agimos perversamente, rishano. Nós temos também 1 Reis capítulo 8, versículo 47, Daniel capítulo 9, versículo 5, considerando os tipos de crimes abrangidos na divisão anterior e as nuances, e suas nuances, temos ainda que o menos contundente e prejudicial, que é o ret, mais conhecido também como ratá na Torá, utilizado quando o desvio da Torá é cometido por erro ou por descuido, ou seja, um equívoco diante da Torá, uma falha, uma infração de uma ordem cometida por ignorância da existência ou significado desse comando. Comando em hebraico é beshogeg. É fundamental salientarmos que, na ocasião, as mitzvot, os mandamentos, eram transmitidos oralmente. Então, para quem pergunta assim, poxa, como é que a Torá era conhecida se ela só foi passada pela primeira vez através de Moshe Rabbeinu e de Moisés, o nosso mestre? A Torá nos ensina. Está em Gênesis capítulo 26, versículo 5. Porque Abraão, me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Essa passagem se deu quando o Eterno se voltou para Yitzhak, para Isaac, e instruiu Yitzhak e Isaac que Isaac deveria ser exatamente íntegro, um tzadik, como foi o seu pai. E qual eram as qualidades, as características de Abraão? Abraão obedeceu, guardou os mandamentos, as ordenanças, os princípios e as leis. Tudo isso antes das tábuas de Moshe Rabbeinu, ou seja, a Torá Sagrada sempre foi passada de pais para filhos, de Abraão para Yitzhak, e assim por diante, e também episódios anteriores. Sobre tal cenário mundial, onde toda a Terra conhecia os valores da Torá, como nós estudamos agora, como nós aprendemos agora, nós temos o texto das gerações de Adão até Noé, que praticaram Avodah Zará, que praticaram idolatria. Isso também está comentado na página 62 até a página 64 do Midrash. Aqui nesse volume, El Midrash disse, em espanhol, em português, o Midrash disse. Nós temos o seguinte: 10 gerações entre Adão e Noé. As 10 gerações entre Adão e Noé provocaram o nojo de Hashem, o nojo do Eterno. O Eterno ficou com nojo dessas gerações, porque ele foi paciente e até a 10ª geração. As 10 gerações foram Adão, Shet, Enosh, Kenan, Mahalalel, Yered, Hanor,
Metushelah, Lemer e Noah, que foi a 10ª geração. Agora explicaremos de que maneira o comportamento de cada uma dessas gerações era malvada. Continua o Midrash. Na geração de Adão. Nos tempos de Adão, o mundo caiu como consequência de seu pecado, de seu afastamento da Torá. A Shekinah, a presença divina, que morava sobre a terra, se retirou até o primeiro céu, um daqueles céus que foi ensinado aqui na nossa aula de hoje. Na geração de Shet, e nesses tempos, os descendentes eram depravados, os descendentes depravados de Caim enjoaram o Eterno, enojaram o Eterno. Na geração de Enoch, suas gerações foram as primeiras a profanar o nome do Eterno, ao propagar a ideia de idolatrar a outros seres distintos do Eterno. Começaram a idolatrar os corpos celestiais, proclamando que o Sol, a Lua e as constelações mereciam honras como ministros de Hashem, designados por Deus para iluminar o universo. Portanto, erigeram templos e altares às estrelas, na crença que, ao demonstrar respeito por elas, satisfariam o Eterno, iriam trazer satisfação ao Eterno. Essa foi a origem de toda a idolatria. Então a idolatria começou aqui de maneira mais intensa e obscena na geração de Enoque. Foi pervertida, foi a origem da idolatria, foi pervertida pelas gerações futuras, que atribuíram poderes independentes do Eterno aos mundos. A geração de Enoque, de Enosh, estudou as coisas secretas, as coisas ocultas do universo, e derivou o poder da magia, das coisas acerca de ciências ocultas, de fontes impuras. Eles se tornaram conhecedores da arte da bruxaria. Eles desenvolveram magia e bruxaria, ciências ocultas, conhecimentos sobre coisas ocultas. Eles criaram tudo isso. Não foi o Eterno. Então Hashem, o Eterno, castigou a maldade dessa geração ao provocar 4 câmbios para piorar eu peço aqui a ajuda da nossa Javiera Cíntia, porque eu estou traduzindo direto do espanhol. Nós temos aqui no original em espanhol, tá assim, ó: cambios para peor em las leyes, assim, para trocar para pior as leis da natureza. Então o conteúdo é o seguinte, pessoal: o Eterno castigou a maldade dessa geração ao provocar 4 trocas, quando eles começaram a trocar para pior as leis da natureza. As montanhas se tornaram rochosas. Então, as montanhas eram terras férteis até então. E posteriormente o Eterno as tornou não férteis para o cultivo. Esse foi o castigo pela idolatria sobre as montanhas. Então as montanhas eram férteis até então, mas por causa desse estado de idolatria, por causa desse desenvolvimento de idolatria que a humanidade começou a desenvolver na geração de Enoque, as montanhas que eram férteis até então se tornaram rochosas. E elas estavam inférteis para o cultivo. Esse foi o castigo sobre a montanha por causa da idolatria.
pela primeira vez na história, o corpo humano estava suscetível à decomposição. Antes desse episódio, o corpo humano, quando desfalecia, quando morria, aliás, ele não se decompunha, ele não entrava no estado de decomposição, de podridão. Foi a primeira vez que começou o corpo humano a se decompor. Continua o Midrash. O semblante das pessoas se assemelhavam aos macacos. A partir desse momento, o semblante da humanidade, nessa geração específica, começou a se parecer com símios, com macacos. O ser humano até então, existem diversas características que o Midrash dá. As mãos humanas, elas não tinham esses intervalos. Rádio, esses intervalos ósseos, esses intervalos de cartilagem, essas dobraduras dos dedos, elas não existiam. As mãos, elas eram uma só ferramenta, uma só extensão. Os dedos, eles eram uma só unidade. Alguns outros dados do Midrash nos informam que a pele humana era justamente essa textura das unhas. O ser humano era diferenciado no seu estado pleno. Então nós fomos decaindo de geração em geração. E nessa geração perversa de Enoque, os corpos começaram a mudar. E a face dos homens começou a se parecer com símios, por causa da sua decadência existencial, por causa dos pecados. Nós temos aqui um outro dado, um quarto dado no Midrash. Os Mazikim, que são demônios que estão atuando todos os dias para trazer obstáculos na vida do Bineior, na vida do Filho da Luz, esses seres, essa casta de seres danificadores, elas existem para trazer perturbações na vida da pessoa, atrapalhar toda a obra e todo o desenvolvimento que uma pessoa pretende, atrapalhar o caminho, trazer aborrecimentos no momento que você pretende fazer uma coisa iluminada para o Eterno, quando você se propõe a agir em elevação de Akadosh Baruch Hu, esses seres, eles prontamente se colocam à disposição para atrapalhar o caminho das pessoas. Então são seres perturbadores. Então esses Mazikim não se apoderaram, senão adquiriram poder sobre o corpo humano. Então a partir desse momento eles começaram a atuar também no corpo das pessoas. Começaram a se apoderar da fisicalidade, de toda a habilidade motora das pessoas. Kenan, na geração de Kenan. Se bem Kenan era um governante inteligente e poderoso, que exortou os seus súditos a servir o Eterno. Sua geração era também corrupta. Então nós temos diversas gerações problemáticas, tudo em decorrência do erro de um só indivíduo. Então, recapitulando, para clarificar nossa paraxá de hoje, nós estamos a 38 minutos apenas de nossa paraxá. O Eterno, conforme a paraxá passada, da semana passada, desenvolveu o mundo com um só propósito: fazer uma morada celestial no mundo físico. E para que essa morada celestial possa existir na fisicalidade, é necessário ações concretas. E os servos, os instrumentos para concretizarem essa missão são justamente os seres humanos. O ser humano foi criado, os Bineior foram criados justamente com essa shlichut, com essa missão de desenvolver uma morada para o Eterno nesse mundo. E como isso é feito? Dentro de si mesmos, num processo conhecido como Tikkun Olam, retificação do mundo, a começar pelo mundo interior até o mundo externo.
na fisicalidade. E como isso é feito? Reparando as nossas midot, reparando os nossos traços de caráter, retificando, planificando, corrigindo, aprimorando os nossos traços de caráter. Dedicando todas as nossas ações, as nossas palavras, nossos pensamentos, nossas atitudes, as nossas atuações no dia a dia, no cotidiano, na rotina, em dedicação eterna, o nosso comer, o nosso beber, o nosso acordar, o nosso dormir, o nosso ir e vir, as nossas relações familiares, nossas relações sociais, o nosso estudo da Torá, a nossa alimentação, a nossa dieta, os nossos bens, a nossa saúde, os nossos sentimentos, tudo em dedicação ao Eterno, com as nossas palavras e com as nossas ações, sem exceção de nenhuma delas. Então, assim nós fazemos uma morada de Deus nessa terra, na nossa própria vida, dentro de nós e fora de nós. Não sendo dessa forma, através da Torá Sagrada, através dos mandamentos, a pessoa não pode ser considerada, conforme a Torá, conforme a legislação divina, um Ben Or, um filho da luz, ou uma Bat Or, uma filha da luz, um servo do Eterno, uma serva do Eterno. Se não for por meio dos mandamentos, a pessoa não pode ser identificada, qualificada como tal. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa razão de existirmos. Fazer uma morada para o Eterno conforme a Torá, praticando os mandamentos. Conforme está na carta de Yohanan Hashaliach, João emissário. Todo aquele que diz que conhece o Eterno está relacionado a Ele, mas não obedece, não pratica seus mandamentos, a verdade não está com essa pessoa. E se a verdade não está com essa pessoa, logo essa pessoa é mentirosa. E o patrono da mentira, do sheker é Hassatan. Esse já tinha como habilidade discursiva a falácia, a mentira. Então toda pessoa que vive por mentira, por sheker, por meio, usa como metodologia, como prática diária, uma vida baseada na mentira, na falsidade, na hipocrisia, ela é, na verdade, essa pessoa é homem ou mulher, jovem ou velho, rico ou pobre, filho de Hassatan. São os conhecidos como Binei Roshia, filhos das trevas. Continuando. Então a humanidade começou a se dividir e confirmar as suas classes, os Binei Or, os Binei Roshia, os filhos da luz e os filhos das trevas. Poucos eram os filhos da luz. Poucos foram contados como os filhos da luz. Pessoas íntegras que viviam se pautando normativamente no seu dia a dia, na sua rotina, através das mitzvot dos mandamentos que eram transmitidos oralmente. Um deles era o tzadik, o justo, íntegro, Noé. Um deles foi Enosh, foi Enoque. Poucos foram os homens que guiaram as gerações, que se promoveram em meio a gerações perversas, a grande maioria da sociedade, através de integridade. Foram eles Noé e Enoque, pessoas diferenciadas dentre a maioria. Então, se você procura a maioria para pautar a sua vida, você está garoteando. Você está numa situação mental de abobamento, num estado de abobado. Porque a sociedade maior não nos pauta para nada de bom, senão para a perversidade. Assim é desde o início dos tempos. E quem nos atesta e nos ensina isso é o próprio Hakadosh Baruch Hu na sua Torá, na sua lei. Assim é a humanidade, assim é a natureza humana. Outros continuariam, quanto mais tem, mais quer. Continuando, o Midrash. Continuando a nossa drash, a nossa parashá de hoje. Então, sobre tal cenário mundial, global, desde o princípio a sociedade humana estavam imersos em Avodah Zarah, em idolatria, conforme nós estudamos também no Midrash. Nos instrui a Torá, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Tudo isso é para que
ao levantar de vossos olhos em direção ao céu, ou seja, a todos os níveis que o ser humano pode captar, principalmente os níveis físicos, tudo isso é para que ao levantar de vossos olhos em direção ao Shamaim, aos céus, e observardes o sol, quando vocês olharem para o sol, a lua, as estrelas e todos os demais corpos celestes, as constelações, não vos deixeis seduzir por eles, por esses astros, para adorá-los, para prestar a eles considerações não legislativas, não legais mediante a Torá, para adorá-los, para reverenciá-los e os servir. Portanto, são apenas coisas que Hashem, vosso Deus, distribuiu sobre todos os povos que vivem debaixo do céu. Então, para os Bnei-Or, não considerar nada de mais especial do que a própria essência existencial das constelações, dos corpos celestes. Toda a consideração que o Eterno de fato considerou os corpos celestes é o que nós devemos considerar. Fora disso, é aquilo que é chamado em grego de anátema, ou que a Torá chama de kalel, kalal, amaldiçoado. Passado das considerações que estão na Torá sobre as constelações, os corpos celestiais, deve ser considerado amaldiçoado, avodah zará, idolatria. Isso está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Não há argumentos contra isso, a não ser que você possa argumentar contra o Eterno. Se você é uma pessoa, um indivíduo que pode contra-argumentar o Eterno, então apresente-se. A humanidade passou a normativizar, a tornar normal o mal, a maldade, a malignidade, aquilo que está fora da Torá, e subjugar a constituinte divina, o desejo de tentar subjugar, de trazer novos significados à Torá sagrada, conforme a pessoa pensa, conforme o indivíduo pensava. Não, eu penso que a Torá é assim, eu acho que a Torá é assim, eu acho que a Torá é aquilo. Não conforme o Eterno constituiu a Torá, conforme está escrito, conforme o Eterno instrui, mas conforme o próprio desejo e conveniência humana. Então essa Torá que era conhecida oralmente começou a ser subjugada pela humanidade, justamente ao contrário do que está escrito em Isaías capítulo 5, versículo 20, que diz: ai dos que usam o mal como sinônimo de bem, e chamam de bem o mal, que fazem das trevas luz, que fazem da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Assim está em Isaías capítulo 5, versículo 20. Esse é o estado da humanidade desde o princípio, desde essas gerações contadas aqui em Gênesis. E continua a Torá: não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, o Eterno teu Deus, sou um Deus zeloso, que puno, ou seja, punição, traz punição. O Eterno não é um Deus de impunidade, não é o Deus que faz vista grossa com injustiça. O Eterno pune, é um Deus punidor. Eu sou um Deus zeloso, que puno a iniquidade, a anomia, o desvio da lei, o afastamento da lei dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, ou seja, que estão afastados do Eterno, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração, para aqueles que me amam. Ou seja, quem são aqueles que amam o Eterno? Que guardam os meus mandamentos. Êxodo, Shemot, capítulo 20, versículo 5, conforme está lá na carta de Yohanan HaShaliach, de João, o emissário. Quem são aqueles que amam o Eterno? Aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Comenta o Rav Shalom HaShaliach, o Rabino Paulo Emissário, de abençoada memória, capítulo 1, versículo 18 ao 32, de Igeret el-Romim, carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 32,
Vamos abrir todos juntos. Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 32. Depois de Maseret Talmidim, Atos dos Discípulos. Nós temos o seguinte. Versículo 18 ao 32. Capítulo 1. A ira de Deus é revelada a Deus do Shamaim, desses céus que nós estudamos. Contra toda a perversidade que nós estudamos. Avon, Hamas, todos os níveis de Hatat, todos os níveis de pecado. Contra toda, sem exceção, toda perversidade e impiedade, anomia, de pessoas, ou seja, de indivíduos que, motivadas por sua injustiça, Hamas, perversidade, idolatria, mantêm a supressão da verdade. Elas suprimem a verdade, elas escondem a verdade de maneira secreta, elas buscam tornar secreto o conhecimento da verdade. Pois o que se pode conhecer, ou seja, está disponível conhecimento a respeito de Deus, lhes é claro. Ou seja, é público e notório. Porque Deus assim o fez, desde a criação do universo, desde Bereshit, que nós estamos estudando aqui. Suas qualidades invisíveis, seu poder eterno e a sua natureza divina, a sua essência, são claramente vistas, ao contrário do que os idólatras poderiam alegar. Pois elas podem ser entendidas mediante as coisas que o Eterno criou. Portanto, eles não têm desculpa, não existe desculpa, apesar de saberem que Deus, quem Deus é, não glorificaram como Deus, conforme as gerações que nós estudamos aqui, até Noé. Nem lhe agradeceram, ao contrário, tornaram-se fúteis, ou seja, tolas, idiotas, vazias, em seu pensamento, ou seja, na sua mentalidade. E seu coração, ou seja, seu sentimento obtuso, anuviou-se, alegando, uma alegação, declarando ser sábios, serem inteligentes, mestres, tornaram-se tolos, estúpidos, idiotas. Na verdade, trocaram a glória do Deus imortal por meras imagens, semelhantes a seres humanos mortais. Pássaros, animais ou répteis. Esse é o motivo pelo qual Deus, Elohim, os entregou à vileza de seus desejos, de seu coração, de seus sentimentos, a ponto do uso vergonhoso de seus corpos alheios, de seus corpos. Transformaram a verdade de Deus em mentira, sheker, como nós estudamos hoje, dentro da linearidade do nosso estudo de hoje. Quando adoraram e serviram coisas criadas, as coisas que o Eterno criou, conforme estamos estudando até agora, em lugar do Criador, louvado seja Ele para sempre, Baruch Hashem, Baruch Hu Baruch Shemo, Amém. Essa é a razão de Deus lhes ter dado paixões degradantes, ou seja, um apego degradante, uma obstinação degradante, um sentimento obcecado, de forma tal que suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais pelas não naturais, lesbianismo, de tal forma que suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais pelas não naturais, e da mesma forma os homens, desistindo das relações naturais com o sexo oposto, ardem de paixão uns pelos outros, homens cometendo atos vergonhosos com os outros homens e recebendo pessoalmente a penalidade, a punição apropriada, ou seja, conforme a lei, a sua perversidade, Hamas, Avon, dentre outras classes de pecado. Isso é, pelo fato de não terem considerado Deus digno de conhecimento, ou seja, não revelaram o conhecimento divino, o próprio Deus os entregou às linhas de raciocínio inúteis. Aquilo que as pessoas chamam nas nações de sabedoria, na verdade, são para o Eterno inúteis, para que eles realizem, ou seja, o objetivo, para que eles realizem coisas impróprias. Eles são Bnei Rocher, são filhos das trevas.
eles são cheios, eles não têm pouco, eles são cheios de inveja, assassínio, rixa, desonestidade e malevolência, são mexeriqueiros, fofoqueiros, caluniadores, inimigos de Deus. Eles se colocam de uma maneira como se fossem inimigos de Deus, na verdade Deus não tem inimigos, insolentes, arrogantes e orgulhosos, planejam esquemas malignos, desobedecem os pais, são insensatos, desleais, insensíveis e cruéis, conhecem suficientemente o bem, o justo decreto divino de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, porque o salário do pecado é a morte. O salário de qualquer nível de pecado é a morte. Entretanto, não apenas continuam a fazê-las, como também aplaudem outras pessoas que fazem o mesmo. Assim está na escrito Vinetzarim, comenta o Rav Shaul Hashaliah. Estamos nesse terceiro passo da nossa parashá, estamos entrando agora no terceiro e penúltimo nível do nosso estudo de hoje. Vamos agora desse terceiro para o quarto nível do nosso estudo da parashá de hoje. São 50 minutos que nós estamos estudando. Vamos lá. Nós estamos falando muito aqui sobre Avodah Zarah, mas o que de fato é Avodah Zarah ou idolatria? Muitas pessoas tratam sobre idolatria, mas o que de fato é conforme o Eterno nos ensina? Se não for o suficiente que nós estudamos até agora, vamos lá. Devarim, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. Está assim: tudo isso é para que, ao levantar os vossos olhos em direção ao céu, e observardes o sol, a lua, as estrelas e todos os demais corpos celestes, não vos deixeis seduzir por esses astros, para adorá-los e para eles os servir. Portanto, não apenas coisas que Hashem, vosso Deus, distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. Já estudamos esse ponto. Vamos agora também para Jeremias e Irmiyahu. Jeremias capítulo 2, versículo 4 ao 14. Jeremias. Todos acharam? Jeremias capítulo 2, versículo 4 ao 14. Toda a atenção é pouca para o desenvolvimento e para o seu conhecimento da Parashá Noach, sobre tudo que está sendo tratado aqui. Diz assim o Tanakh Sagrado. Versículo 4 em diante, capítulo 2 de Jeremias. Ouça a palavra de Adonai, casa de Yaakov, casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel, as 10 casas, as 10 famílias, as 10 tribos. Eis que o Eterno diz para essas tribos que foram espalhadas para as nações, que você e eu fazemos parte. Ouça a palavra de Adonai, casa de Yaakov, casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Eis o que diz Adonai: o que seus antepassados viram de errado em mim, diz o Eterno, que causou tanto afastamento de mim, fazendo-os andar atrás do nada, daquilo que não existe, e eles mesmos se tornarem nada, sem significado, sem proveito. Eles não perguntaram: onde está Adonai que nos trouxe à terra do Egito, que nos conduziu através do deserto, por entre ermos e ravinas, por uma terra de aridez e sombras da morte, para a terra que ninguém viaja e onde ninguém mais viveu. Eu os trouxe a uma terra fértil, diz o Eterno, para usufruírem de seus frutos e de todas as coisas boas. No entanto, quando vocês entraram nela, macularam minha terra, diz o Eterno, e fizeram minha herança algo repugnante, algo que dá nojo, assim como aconteceu nas outras gerações da humanidade, lá no princípio até a geração de Noé. Os Kohanim, os sacerdotes, não perguntaram: onde está Adonai? Os que lidam com a Torá, aqueles que se dizem estudar a Torá, não me conhecem. Os pastores, os líderes do povo rebelaram-se contra mim. Os profetas profetizam por Baal, por um deus idólatra que não existe, e vão atrás de coisas sem valor, ou seja, coisas que não têm validez, que não têm significado, elas não existem. Não existem. Continuando. Então faço
outra vez minha queixa contra vocês, diz Adonai, e faço-a contra seus netos também, seus descendentes. Atravessem o litoral de Kittim e observem. Enviem pessoas a Quedar e olhem com atenção. Vejam se algo semelhante a isso já ocorreu antes. Alguma nação, algum dos países fora de Israel já trocou seus deuses, que os deuses delas nem são deuses de fato, elas nem existem. Os deuses não existem. Mas as nações, no entanto, já trocaram seus deuses. Entretanto, meu povo, o povo de Israel, trocou sua glória por algo destituído, ou seja, sem valor, destituído de valor, não tem significado, não tem peso. Horrorizem-se com isso, ó céus, pasmem de absoluto horror, diz Adonai, pois meu povo cometeu 2 males. Eles me abandonaram, rebelião, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas, poços perfurados, incapazes de reter água. Israel é um escravo, nascido em sujeição? Se não, por que foi aprisionado? Por que o povo foi exilado? Por que o povo foi espalhado por todas as nações? Por causa dessa idolatria. Ou seja, o que é a idolatria? Conforme o Tanakh Sagrado, é todo pensamento ou ação que tenta se colocar no lugar de Deus. Se colocar no lugar de Deus, ou colocar coisas no lugar de Deus, é Avodah Zarah, idolatria. Nós vamos entender mais sobre isso agora no final da nossa Parashá. Nós estamos orgulhosamente a exatos 1 hora do nosso estudo de hoje. Para aprofundar, capítulo 10 de Jeremias, o mesmo livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 1 ao 18. Diz assim o Tanakh Sagrado. Vamos prestar atenção no conteúdo, pessoal. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jeremias 10, do versículo 1 ao 18. Ouçam a palavra de Adonai, que Adonai diz a vocês, casa de Israel, a casa que está espalhada nas nações. Eis o que o Eterno diz: não aprendam, vou repetir, não aprendam o caminho, ou seja, o modus operandi, a maneira de agir dos goim, das nações, dos países, dos idólatras. Nem temos sinais astrológicos, zodíaco, qualquer coisa do tipo, sinais astrológicos. Não temam. Não considere nada. Mesmo que os goim, os estrangeiros idólatras, tenham medo deles, pois os costumes das nações, o modo das nações, não são nada. Assim como os deuses deles não são nada, eles não existem. Ein lo, ain, nada, não existe. Eles cortam uma árvore na floresta, e um artesão a trabalha com seu machado. Eles a enfeitam com a prata e ouro, prendem-na com martelo e pregos, para não se mexer, como o espantalho na plantação de pepinos. Ela não consegue falar. Ela terá de ser carregada, pois não pode andar. Não o tema, ou seja, não considere nada sobre essas coisas. Ela é incapaz de fazer o mal, além de não conseguir fazer qualquer coisa boa. Não há ninguém semelhante a ti, Adonai. Tu és grande, o teu nome é grande e poderoso. Quem não te temeria, Rei das Nações? Pois esse temor te é devido. Esse temor, essas considerações, é ao Eterno, somente a Ele. Desde todos os sábios das nações, e entre toda a sua realeza, não há ninguém semelhante a ti, Eterno. São todos insensatos e estúpidos. Seus ensinamentos não passam de um pedaço de madeira. A prata é molestada em pratos e é trazida de Tarshish, do local chamado Tarshish. O ouro de Ufaz, do local Ufaz, é trabalhado pelo artesão, moldado pelas mãos do ourives. Eles são vestidos de azul e púrpura, obra de homens talentosos. No entanto, Adonai Deus, Hashem Elohim, é o verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus da vida, o Rei eterno. Em sua ira a terra treme, as nações não podem suportar sua fúria.
Não sendo suficiente até esse ponto da Parashá, vamos continuar no seguinte aprofundamento. Lut. Anote aí, nota mental. Lut. Um dos tipos de Avodah Zarah, um dos tipos de idolatria mais detestáveis na escritura sagrada. A palavra hebraica é Lut. Também deriva a palavra latim no plural. Latim, não é o latim, o idioma romano. E também deriva a palavra lut. Ok? Essa palavra, na sua raiz, significa acobertar, colocar o pano por cima, acobertar algo, tornar algo secreto, algo que é feito na surdina, algo escondido no sentido de surdina. Essa é a raiz da palavra, que traz esse conceito de ciências ocultas. Nós temos alguns casos no Tanakh Sagrado, na Escritura Sagrada, onde esse conceito de Avodah Zarah, de idolatria, que nós vamos discorrer aqui, são citados. Nós temos em Êxodo capítulo 7, versículo 11, Êxodo capítulo 8, versículo 7, Êxodo capítulo 8, versículo 3, Juízes capítulo 4, versículo 21, Livro de Ruth, capítulo 3, versículo 7. Nós temos também em Êxodo capítulo 7, versículo 22, na passagem dos feiticeiros do Egito, que lidaram ali com as cobras. Ou seja, tudo que eles fizeram era ilusionismo, lut, ciências, artes ocultas, que nada são, conforme nós estamos estudando até o dado momento. Êxodo capítulo 8, versículo 7, Êxodo capítulo 8, versículo 18, conforme todos os textos aqui citados. Já na Septuaginta, que é a primeira versão da Bíblia, a primeira versão da Bíblia hebraica, dos textos originais, para uma língua estrangeira, conhecido como LXX, é uma versão, é a primeira versão estrangeira da Bíblia, escrita em grego antigo, grego koiné. A palavra foi traduzida como farmakeia, esse nível de idolatria, que foi praticado lá nas gerações até Noah. E o que é farmakeia? É o uso ou administração de drogas, substâncias alucinógenas, psicotrópicos, cachaça, chiboquinha, dindinha, 88, cana, suco de cana, no sentido pejorativo, birita, maconha, cocaína, haxixe, ganja, skunk, santo daime, ayahuasca e toda sorte de patifaria desse tipo. É Avodah Zarah do gênero Lut, ou do gênero Lut. Nós vamos discorrer sobre isso agora nesse final da Parashá. Nós temos algumas ocorrências dessas artes secretas através de birita, cachaça, chiboquinha, dindinha, maconha, dentre outros. Na carta aos Baalei Teshuvá, os que estavam em processo de conversão, em processo de Teshuvá, na Galátia, ou seja, na cidade-estado da Grécia, que eram alunos do Rabino Paulo Emissário, capítulo 5, versículo 20, nós temos esse conteúdo. Em Isaías, capítulo 47, versículo 9, nós temos também lá. Em Êxodo, capítulo 7, versículo 22, como já foi citado, nós temos esse conteúdo. Êxodo, capítulo 8, versículo 18. Êxodo, capítulo 7, versículo 11. Também em Sefer Hitgalut, livro do Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 18, versículo 23. Um dos principais personagens dentro desse conceito de Avodah Zarah detestável ao eterno, de psicotrópico, além do episódio de Nadab e Abihu, de Nadab
e Abiú, filhos de Aharon, filhos de Arão, que incorreram nesse tipo de Avodah Zará, de idolatria. Nós temos com certeza a pessoa de Shimon HaKosem, Shimon HaKosem, aliás, Shimon HaKosem, Simão o feiticeiro, lá em Maaser HaTalmidim, Atos, capítulo 8, versículo 9 ao 24. Esse homem promoveu atos de farmaqueia, de lut, de latim, de psicotrópicos, de idolatria através de substâncias alucinógenas. Atos capítulo 8, versículo 9 ao 24. Ao contrário da pessoa de Shimon HaKosem, a Torá nos instrui que o princípio fundamental de relacionamento kasher adequado com Hashem começa com as leis noéticas, mais conhecidas como as leis de Noahid. Vejamos o que dizem os nossos sábios do nosso povo, do povo de Israel, sobre essas leis noéticas. Não praticar idolatria, não blasfemar contra Deus, não cometer homicídio, não roubar, não cometer adultério e não manter relações sexuais incestuosas. 6. Estabelecer tribunais. 7. Não molestar os animais ingerindo um órgão retirado em vida. Alimentação kasher inclui isso. Então, essas são as leis noéticas que esbarram em outras passagens, outros conceitos, outros mandamentos dessas leis. Questão de alimentação, dieta. Esses são os princípios de quem está iniciando o seu relacionamento, o seu retorno eterno, a sua conversão eterna. São chamadas de Noahid, leis noéticas. Elas não são uma religião. Elas são um estágio, um princípio de quem está começando a sua relação com Hakadosh Baruch Hu. E esse conceito está presente em Maaser HaTalmidim, Atos dos Emissários, Atos dos Discípulos, capítulo 15. Abra as suas Ketuvim Nitzarim, seus textos nazarenos, os textos nazarenos. Capítulo 15. Estamos finalizando. O conteúdo das Parashot agora, desse novo ciclo, é mais denso, mais extenso. O que acontece? A sede da Kehilá, a sede da comunidade dos Netzarim, dos Nazarenos, estavam decidindo como é que deveria ser o primeiro contato dos goim, dos estrangeiros, no seu momento de conversão eterno. Eles deveriam se circuncidar? Que tipo de atitude, que tipo de mandamentos eles deveriam abraçar prontamente? Questões de prioridade. Então muitos começaram a apresentar os primeiros passos. Porém, nós sabemos que a Torá nos ensina que o princípio são as Noahid, as leis noéticas. Esse é o princípio. Ou seja, em decorrência, logo após, nós temos o aprofundamento da Teshuvá, do retorno da pessoa com o eterno, com outros mandamentos. A pessoa não se limita a Noahid. Qualquer pessoa, qualquer um que diga que a pessoa deve ser ou deve estar diante do Eterno se limitando às Noahid, às leis noéticas, essa pessoa está mentindo. Está diante da Torá de uma forma criminosa. Noahid é o princípio, não se limita. A pessoa não deve se limitar às leis noéticas, ela deve continuar em conhecer a Hakadosh Baruch Hu, em se relacionar com o Eterno, conforme está no Tanar Sagrado, na Escritura Sagrada. Finalizando. Atos 15, nós temos as leis noéticas tratadas aqui. Entretanto, alguns homens desceram de Judá, do estado de Judá para Antioquia, para as nações, e começaram a ensinar os irmãos: vocês não podem ser salvos a menos que submetam a Brit Milá, a circuncisão, da forma prescrita por Moshe. Isso levou a uma grande contenda e discussão com Shaul
e Barnaba. Por isso a congregação designou Shaul, ou seja, o rabino Paulo, Barnaba, conhecido em português como Barnabé, e alguns outros para propor essa she'ilá, essa questão rabínica, aos shalichim, os emissários e anciãos, os Ekenim, em Jerusalém, lá na sede de Jerusalém. Então eles decidiram aqui, em Atos 15, confira no seu texto, que o princípio para a conversão eram as leis noéticas. Não ingerir nenhuma alimentação dedicada à idolatria, não adquirir nenhum objeto dedicado a ídolos, não ingerir nada que não fosse kasher, e inclusive não se envolver com coisas idólatras de idolatria, que é o tema aqui da nossa Parashá Noach, que desencadeou todo esse estágio decaído da humanidade, demonstrado aqui desde o início da nossa Parashá, desde o início da nossa investigação do texto. E vejam só o que está descrito em Matityahu, na Bessorah Tová, na Boa Nova, em Mateus. Hoje é Shabbat, é a ocasião mais apropriada para isto, para esse estudo denso. Capítulo 24 de Matityahu. Mateus, capítulo 24. Vejam só que o Mashiach nos ensinou sobre a Parashá Noach. Pois é. Assim que Yeshua ben Yosef saiu do templo, do Beit HaMikdash, e seguia adiante, os talmidim, os discípulos, se aproximaram dele e chamaram sua atenção para os edifícios do templo. Mas ele lhes respondeu: vocês veem tudo isso? Eu lhes digo que eles serão totalmente destruídos. Conforme foi anunciado lá pelo Eterno, continua discorrendo, e o Mashiach ratificando. O Eterno disse desde a Torá: eu vou acabar com tudo. Nem uma pedra ficará de pé. Quando ele estava assentado no Monte das Oliveiras, os talmidim, os discípulos, se dirigiram a ele e disseram: diga-nos, perguntaram, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da sua vinda? São sinais astrológicos? São sinais zodiacais? É idolatria? O Mashiach continua: quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal de sua vinda? E de que o Olam Hazé, o mundo presente, está terminando? E Yeshua respondeu: cuidado, não deixe ninguém os enganar, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou o Mashiach, e desviarão muitos. Vocês ouvirão rumores de guerras por perto e notícias de guerras distantes. É assim que vai estar o Estado. Esses são sinais. Cuidado para não se amedrontarem. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir, porque povos lutarão uns contra os outros, nações lutarão umas contra as outras, haverá fomes e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, entretanto, é o princípio das dores de parto. Ou seja, isso sempre aconteceu. Nesse tempo vocês serão presos, punidos e condenados à morte. Essa é a grande diferença. Todos esses sinais até então sempre ocorreram, mas não com os Netzarim, até porque os Netzarim, outrora, anteriormente, não existiam ainda. É a partir desse momento que os Netzarim passaram a existir. Então, vocês nazarenos, serão condenados à morte. E todos os povos os odiarão por minha causa, disse o Mashiach. Nesse tempo específico, muitos serão enlaçados pela traição e odiarão uns aos outros. Uma grande dissensão entre os nazarenos. Aparecerão vários falsos profetas e enganarão muitas pessoas. E o amor de muitos, o ahavat, o amor de muitos esfriará por causa do crescente, ou seja, da multiplicação, de distanciamento da Torá. Isso foi exatamente os primeiros textos da Torá que estudamos hoje.
A multiplicação do afastamento da Torá leva à frieza de coração, a fechar os ouvidos, tapar os ouvidos para a Torá. Mas quem suportar até o fim será libertado. E essas boas notícias, essas Besorotovot, a respeito do reino, serão anunciadas em todo o mundo, como testemunha a todos os Goim. Hoje as mensagens estão sendo transmitidas a todos os Goim? Com certeza, absolutamente. Então virá o fim. Então, quando virem a abominação devastadora, predita pelo profeta Daniel, no lugar santo, no lugar sagrado, que o leitor entenda a alusão, será o tempo para quem tiver em Yehudá, em Judá, fugir para os montes. Se alguém estiver no telhado, não deve descer para juntar os pertences da casa. Se alguém estiver no campo, não volte para pegar o casaco. Que tempo terrível será para as grávidas e as lactantes. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no Shabat, porque haverá dificuldades enormes, como nunca houve desde o princípio, ou seja, não existe precedente. Desde o princípio do mundo até agora. E nunca mais acontecerá algo parecido com isto, ou seja, vai ser um momento único. De fato, se a duração desse período não tivesse sido limitada, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos escolhidos, dos eleitos, essa duração será abreviada. Nesse tempo, se alguém disser, vejam, aqui está o Mashiach, ou o Mashiach está entre nós, está entre nós, está entre nós, ou ali está ele, não creiam, porque aparecerão falsos messias e falsos profetas realizando grandes milagres, coisas extraordinárias, para enganar até mesmo os eleitos, exatamente como fizeram os feiticeiros no Egito. É lut, é lut, é coisa que entorpece a mente, é ilusionismo, é psicotrópico, para enganar até mesmo os eleitos, se for possível. Se fosse possível, não é, mas se fosse possível, é uma hipótese. Eu os avisei antecipadamente. Então, se as pessoas lhe disserem, ouçam, ele está no deserto, não vão. Ou vejam, ele está escondido em uma sala secreta, não acreditem. Pois quando o Filho do Homem, o Ben Adam, vier, será como um relâmpago que sai do leste e se estende até o horizonte, a oeste. Aonde houver um cadáver, aí se encontrarão os abutres. Imediatamente após as dificuldades daqueles tempos, o sol escurecerá, a lua não mais brilhará, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos, seus malachim, com grande som de shofar. E eles reunirão o povo eleito dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Até o ponto clímax que nós temos aqui, no capítulo 24 de Matityahu, que o Mashiach nos ensina o seguinte: porque o dia e a hora ninguém sabe, nem os malachim, nem os mensageiros celestiais, nem os anjos, nem o Filho do Homem, apenas o Pai, porque a vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias de Noah, para Shanoah, como estamos estudando até agora. Nos dias antes do dilúvio, eram dias de quê? De idolatria. O povo vivia comendo e bebendo, casando-se e se dando em casamento, até o dia em que Noah entrou na arca. E eles não perceberam nada, porque os olhos deles estão voltados apenas para as coisas materiais. Não perceberam nada, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Será exatamente dessa forma quando vir o Filho do Homem. Quando vir o Filho do Homem. Então, meus amigos, esse é o conteúdo denso da Parashá Noah, explicado passo a passo. Tudo começou e tudo se utiliza de idolatria. Nós apresentamos aqui todos os aspectos de Hatat, de pecados e idolatrias, que fazem com que o homem e a humanidade se afastem de Hakadosh Baruch Hu, do propósito divino.
E esse estágio clímax, é nesse nível clímax que se encontra a sociedade para o desfecho, para a vinda do Mashiach Yeshua ben David, para a vinda de Mashiach ben David. Como você e eu estamos nesse último episódio, nesses últimos momentos da existência do Olam Hazé, do mundo físico como nós conhecemos hoje. Que o Eterno abençoe a vida de todos. Estude a Parashá, compartilhe com seus parentes, com seus amigos. Que o Eterno nos ilumine a todos, que o Eterno nos fortaleça a todos. Shabbat Shalom, pessoal. Hitraot.